Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E é hora de esporte aqui no Jornal TV Sul. E nesta sexta-feira marca-se o começo de verdade da Copa do Mundo da Rússia. E para falar conosco sobre este grande evento, nós fizemos questão de convidar o Donácio Humberto, que já apresentou o TV Sul Esporte aqui na TV Sul e que entende tudo e mais um pouquinho de futebol. Donácio, muito obrigado pela presença, muito bom ter você aqui com a gente. Ô Vitor, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV Sul. E vamos falar, né, da Copa do Mundo que começou nessa quinta-feira e principalmente da nossa seleção brasileira buscando o hexacampeonato. Já veio trajado de verde e amarelo. Nós acabamos de assistir um baita jogo, Egito e Uruguai. O Uruguai no finzinho marcou e ontem a Rússia meteu 5-0 na Arábia Saudita. Eu queria que antes da gente falasse das seleções favoritas, eu queria que a gente passasse pelos grupos. A Rússia venceu ontem 5-0 e o Uruguai penou para ganhar do Egito sem o Salah, por 1-0. As duas seleções você acha que estão encaminhadas? Você acha que o Uruguai pode sofrer com a Rússia? A Arábia Saudita já está fora do baralho, né? Sem sombra de dúvida, tanto o Uruguai quanto a Rússia são os favoritos do grupo, né? A Rússia, apesar de ter vindo aí de uma pré-copa com resultados negativos, mas está jogando em casa, com o apoio da sua torcida. E ganhou bem da Arábia Saudita. Eu achei até um resultado surpreendente, mesmo porque a Arábia Saudita, a questão aí de 5, 6 dias, fez um amistoso contra a seleção da Alemanha e perdeu apenas de 2-1. E foi surpreendente, principalmente esse placar de 5-0 para a seleção da Rússia. E o Uruguai, conforme nós acabamos de ver, penou muito para ganhar do Egito. Fez o gol aos 44 minutos do segundo tempo, gol do Jiménez, zagueiro da equipe uruguaia. E estão encaminhados sim, essas duas equipes já eram favoritas e estão no caminho. Agora, pode acontecer que todo mundo achava que o Uruguai seria o primeiro da chave. Com esse 5-0 da seleção da Rússia, pode ser que a Rússia fique em primeiro, né? E o Uruguai fique em segundo. Você não bota fé no Egito? Eu boto mais fé no Egito do que na Rússia. Então, mas vai ter o confronto, fator casa pesa? Pesa, vai ter o confronto. E a Rússia, o fator de ter feito 5 gols, joga uma pressão muito grande no Egito quando ele jogar contra a Arábia. Você entendeu? De repente, se a equipe da Arábia jogar fechadinha, complicar bastante pro Egito, o Egito tem dificuldade de fazer saldo de gols. Então, isso pode complicar lá na frente, no término dessa primeira fase. Vamos então passar para o grupo B. Você acha que Uruguai e Rússia são os favoritos nesse grupo A? Sem sombra de dúvida. No grupo B, nós tínhamos, pelo menos até 48 horas atrás, as duas favoritas do grupo, Portugal e Espanha. Mas devido à crise na seleção espanhola, o técnico foi demitido. E a Espanha entra pressionada para pegar Portugal e também para pegar a melhor seleção asiática, que é o Irã, e uma das melhores seleções da África, que é o Marrocos. Você acha que a demissão do Lopetegui, do Julen Lopetegui, anunciado como novo técnico do Real, impacta alguma coisa? Você acha que a Espanha sofre nessa caminhada para frente aí? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito medo dessas crises de seleções antes de Copa. Você já viu alguma coisa assim? A Itália em 82, quando ela chegou para disputar a Copa na Espanha, a Itália estava numa crise danada, principalmente com a imprensa italiana. Você entendeu? Os jogadores, treinador, comissão técnica, não davam entrevista para a imprensa italiana. O que aconteceu? A Itália foi capengando, 3 empates na primeira fase. O que mudou foi aquele jogo com o Brasil. Né? Aí a Itália veio para a segunda fase, onde era o grupo de 3 seleções, Argentina, Itália e Brasil. Ela venceu a Argentina, jogou contra o Brasil precisando de vencer e conseguiu a vitória. Daí para frente, todos sabem que chegou à final e ganhou da Alemanha, conquistando a Copa da Espanha de 82. Mas perder um técnico assim, você acha que muda muito o planejamento? O Hierro nunca treinou nada, o novo técnico. Treinou um time da segunda divisão. Pode unir o grupo, né? De repente, numa situação dessa, o grupo se une, joga pela seleção espanhola, joga pelo país, e é uma seleção de muita capacidade, né? Para mim, é uma das favoritas para ganhar essa Copa. E passa com Portugal para você? Passa com Portugal. A Espanha tem uma seleção melhor que a de Portugal. Vamos dar uma passada rápida então pelos outros grupos. No grupo C, temos a França, temos a Dinamarca, o Peru e a Austrália. A França é uma das favoritas, né? Não sei se você concorda. Quem passa junto com a França? Eu acredito que seja a Dinamarca. Dinamarca passa, sem sombra de dúvida. O Peru pode dar algum caldo? Eu acredito que não.
tanto a França quanto a Dinamarca estão no patamar acima da seleção do Peru. Grupo D da Argentina, que entra em campo neste sábado à manhã contra a Islândia. Além de Argentina e Islândia, Croácia e Nigéria. Argentina, numa crise danada também, com outras duas seleções muito boas europeias e a melhor seleção africana, que é a Nigéria. Você acha que a Argentina passa com tranquilidade ou vai penar nesse grupo? A Argentina vai penar muito, que eu acho um grupo muito complicado. A Islândia aí é uma sensação emergente do futebol europeu e também mundial. Fez uma belíssima Eurocopa, tem uma torcida empolgante e vai enfrentar a Nigéria também, que é uma tradição. A Argentina vai passar dificuldades. Mas é o seguinte, é uma seleção que, mesmo encontrando dificuldades, se conseguir passar, para mim também é uma das favoritas ao título. 2014 foi assim, né? Ninguém acreditava na Argentina, jogando mal, foi capengando, chegou à final e quase venceu a Alemanha, né? Na Copa de 90 na Itália, a Argentina fez uma péssima campanha na primeira fase. O que aconteceu? Ela ficou em segundo lugar, classificou na última rodada. Quando ela enfrentou o Brasil, que aí deu confronto, o Brasil ficou Foi em quando primeiro. perdeu para Camarões? Na Copa de 90, na né? estreia. Perdeu na estreia, né? Perdeu na estreia. Aí a Argentina conseguiu classificar em segundo lugar. Ela pegou o Brasil, que tinha sido o primeiro do grupo. Foi a melhor partida do Brasil até então, que na primeira fase o Brasil não vinha muito bem. Costa Rica, O Brasil Escócia... tinha ganho da Suécia de 2-1, Suécia. da Costa Rica de 1-0. Suécia 1-0, né? E da Escócia 1-0. E a melhor partida que o Brasil fez já na fase de mata-mata foi contra a Argentina, perdeu inúmeros gols, bola na trave e tudo. O Maradona pega, faz uma belíssima jogada no meio de campo, deixa o Canija na cara do gol e elimina a seleção brasileira. Tem a história da água ainda, né? E tem a história da água batizada, que o Branco falou que a água estava batizada da seleção argentina. Mas veja bem, é uma seleção muito perigosa. Tanto é que a única derrota do Tite no comando da seleção brasileira foi frente à Argentina. Na Austrália, no passado. Então você acha que a Argentina passa? Passa. Com dificuldade. E com quem? Eu acho que a Argentina vai passar com a Islândia. Islândia. Então poderia ser Islândia e França já na próxima fase. Belíssimo jogo também. Vamos falar do grupo do Brasil então, porque o Brasil entra em campo no próximo domingo. Suécia, Sérvia e Costa Rica não são três dos adversários mais difíceis, no entanto, são times muito fechados, jogam em linhas de 5, linhas de 4. O Brasil deve passar, não é possível que o Brasil não passe, mas você aponta uma segunda força aí nesse grupo, talvez a Suíça? Sim, a Suíça, você pode ver que na última Copa ela não tomou gol. Ela foi empatando. De 2010 ela não tomou gol. Ela foi empatando. E quando ela saiu da Copa, ela saiu nos pênaltis. Então é uma equipe muito difícil de enfrentar, joga muito fechada. Eles já disseram que vão jogar por uma bola, e isso no futebol acontece muito, resultado, onde uma equipe joga fechada e joga por uma bola, e às vezes consegue o resultado. Mas acho que a seleção brasileira esse ano, ela é mais forte que da última Copa. É uma seleção bem treinada, é uma seleção onde o Tite efetivamente é um treinador que hoje é reconhecido mundialmente pelo esquema tático que faz, pelas variações táticas que faz. E em termos de ataque, hoje a seleção brasileira tem jogadores valiosos, jogadores que podem fazer a diferença. Sem clubismo, o Brasil é o franco favorito para essa Copa? Não, franco não. Eu acho que o Brasil tem possibilidades, o Brasil tem grandes jogadores, tem um grande treinador, mas o Brasil vai ter muita dificuldade com relação a equipes como, se pegar a Alemanha, França, Argentina, Espanha e a Bélgica. A Bélgica é uma seleção que na Copa anterior algumas pessoas diziam que é uma seleção que seria surpresa. E esses jogadores da Copa que aconteceu no Brasil, basicamente é a mesma equipe, com algumas modificações, mas é uma seleção que tem grandes jogadores que jogam em grandes ligas do futebol mundial. A tal geração belga atingiu seu ponto de maturidade agora. Sim. Né? Sim, 2018. Isso é importante. Então são adversários que podem tirar o favoritismo do Brasil. Grupo seguinte é o grupo F, nós temos Alemanha, México, Coreia do Sul e Suécia. A Alemanha deve passar também sem muitos problemas, mas você aponta uma segunda força? Suécia, né? Sem sombra de dúvida. Suécia. E o México do professor Osório? O México é uma seleção que, assim, ela sempre não tem dificuldade para conseguir vaga para a Copa, porque
Se a gente for analisar ali o grupo da América Central e da América do Norte, não oferece muita resistência. Mas eu vejo que a seleção sueca tirou a Itália da Copa. Você vê que tirou uma potência mundial nas eliminatórias. Eu vejo a seleção da Suécia mais encorpada que a seleção mexicana. No grupo G, nós temos Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá. Se você falar outra coisa, ao invés de Bélgica e Inglaterra se classificando, eu me levanto e saio. Mas eu acho que vai ser isso mesmo, né? Muito difícil, né? São duas seleções aí de altíssimo nível. Hoje, a melhor liga do futebol mundial é a Liga Inglesa. Todos os jogadores da Inglaterra jogam o campeonato inglês, então eles jogam sempre um nível muito alto, um nível de dificuldade muito grande. A Inglaterra também é uma potência do futebol mundial e a Bélgica, conforme nós acabamos de falar, é uma seleção aí que pode surpreender dessa feita nessa Copa da Rússia. A Inglaterra, há 3 Copas, pelo menos, faz campanhas muito ruins. Principalmente em 2010, quando perdeu de 4-0 para a Alemanha, nas oitavas, e na última caiu na fase de grupos, de um grupo da morte, ficando fora, inclusive, para a Costa Rica. Em que nível que chega a Inglaterra? É um cachorro grande? Chega para assustar ou não? É uma potência, é uma seleção que, conforme nós dissemos hoje, ela joga com aquelas linhas, onde você pode ver que o Brasil jogou contra a Inglaterra amistoso lá em Wembley. 0-0. 0-0, tem dificuldade de fazer gol, entendeu? E a equipe da Inglaterra estava sem 7 titulares. E tem jogadores que podem decidir, conforme o Kane, que é um jogador muito diferenciado, que joga pelo Tottenham há vários anos. Harry Kane, né? Vários anos tem sido o artilheiro do campeonato inglês. É uma seleção que pode oferecer dificuldade também. Para a gente encerrar, vamos falar do grupo H, que talvez seja o grupo mais, vamos dizer assim, o menos forte, né? Para não falar que é o mais fraco. Temos Polônia, Senegal, Japão, Polônia, Senegal, Japão e Colômbia. Polônia e Colômbia despontam como forças desse grupo? Sem sombra de dúvida. A Colômbia já fez uma belíssima Copa, né? No ano de 2014 aqui no Brasil, Terranos Rodrigues, outros jogadores aí de qualidade, o Quadrado que joga na Juventus de Turim. Falcão Garcia. Falcão Garcia. E com certeza essas duas seleções deverão passar essa primeira fase da Copa do Mundo. Polônia tem o Lewandowski também, né? Grande centroavante da equipe do Bayern de Munique. Sim. Jogador muito diferenciado. Vamos lá então, Donás, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você falasse para a gente, você falou aí de algumas grandes seleções, mas quem você acha que, quando for funilando, vai chegar em melhores condições? Eu queria que você citasse, se não uma, pelo menos umas 3 seleções que chegam e você olha para elas e fala, olha, elas são favoritas e acho que, pelo menos na semifinal, elas devem chegar. Olha, Vitor, a Copa do Mundo, na verdade, é uma competição de tiro curto. Na verdade, é um torneio. Uma seleção, para que ela seja campeã, basicamente, ela só pode perder uma partida. E é na primeira fase. Entendeu? Depois disso, é mata-mata. Então, depende muito do dia, depende como vai ser a classificação das seleções na primeira fase. Que nem eu falei, em 90, ninguém iria dizer que a Argentina ia perder para Camarões. A Argentina acabou ficando em segundo no grupo. E o Brasil, já nas oitavas, enfrentou a Argentina. Você entendeu? Em 2010, deixa eu só te cortar, 2010, o primeiro jogo da Copa foi Suíça e Espanha. A Suíça ganhou da Espanha e a Espanha acabou como campeão do mundo naquela Então, exatamente. edição, né? Então, pode acontecer que uma equipe perca uma partida na primeira fase e chega à final. Foi o caso da Argentina. A Argentina perdeu para Camarões em 90 e chegou na final contra a Alemanha. Mas são uma série de fatores. Eu penso, por exemplo, que a seleção brasileira, eu prefiro que ela cresça durante a competição. Vocês podem ver que na Olimpíada que aconteceu no Brasil, a primeira fase da seleção brasileira não foi boa. O Brasil veio capengando, o Neymar não estava se encontrando, a seleção não estava se encontrando. De repente, a seleção brasileira, a seleção olímpica se incorporou, conseguiu eliminar os adversários e chegou à final contra a Alemanha, onde a Alemanha também tinha uma seleção basicamente sem nenhuma estrela e ofereceu muita resistência para o Brasil, onde o Brasil conseguiu o tão sonhado ouro olímpico nos pênaltis. Favoritos? Vamos lá. 3 seleções. 3 seleções? Eu colocaria por ordem alfabética Alemanha, Brasil e Espanha.
E a França? A França também dizem que é uma das favoritas, até concordo, mas a França ela tem jogadores, assim, ela fez uma renovação e são jogadores muito jovens. De repente pode pesar muito. Tá amadurecendo ainda. Tá amadurecendo, pode É a pesar muito. seleção mais jovem da Copa. Então, eu acredito que a França, por esse fator de não ter mesclado experiência com juventude, possa dificultar a sua campanha dentro da Copa do Mundo. Mas também é uma potência, sem sombra de dúvida. E o técnico da França, o que ele gosta também de causar. Donácio, muito obrigado pela sua presença. É um prazer ter você aqui para falar conosco sobre Copa do Mundo. Aproveita e dá um palpite para domingo, Brasil e Suíça. Ferrolho suíço. Eu acho que o Brasil vai ganhar de 2-0. 2-0. 2-0. Aquela turma da frente lá são muito bons, né? Eu sou fã número 1 do Neymar. Neymar é um jogador muito diferenciado. Felipe Coutinho também é outra joia rara do futebol brasileiro. Monstro. E o Gabriel Jesus, o William também são jogadores aí diferenciados hoje dentro do futebol mundial. Donácio, de verdade, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e esperamos contar com você mais vezes aqui para falar com a gente sobre Copa do Mundo. E eu que agradeço.